gostaria que você repetisse o refrão, Cauê. E que o Senhor venha dilatar a nossa imaginação nessa hora. Que nós possamos elevar nossos pensamentos e a nossa imaginação na grandeza desse que nós estamos louvando. Os anjos do Senhor estão declarando que Ele é santo, santo, santo. E eles não estão entediados de declarar que Ele é santo. Por que eles não falam outra coisa? Porque eles não têm o que falar diante da santidade do Senhor, da beleza do Senhor. Nós devemos adorar aquele que vive e reinará para todo sempre, o glorioso, que é digno do nosso louvor, como se nós estivéssemos vendo Ele. Será que se nós estivéssemos vendo Ele, como nós estaríamos adorando? Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Aleluia. Nós te honramos nesse lugar, Senhor. Nós exaltamos o Seu nome, Senhor. Nós magnificamos a Tua grandeza nesse lugar, Senhor. Nós reconhecemos a Tua majestade, o Seu senhorio, o Seu poder sobre nós e sobre todas as coisas. Nós sim reconhecemos, Pai, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que era, que é e que está por vir. Senhor, nós aguardamos ansiosamente o retorno do Seu Filho, Jesus Cristo. Todos os dias nós acordamos e amamos o retorno de Jesus. Nós somos um povo, Senhor, que está sim desejando que Jesus volte e governe sobre a terra. Senhor, que nessa noite o Senhor encontre, Senhor, corações sedentos nesse lugar. Corações desejosos nesse lugar, corações desejosos com a manifestação do Teu Espírito. Nós não queremos nada menos do que isso, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, muito obrigada por esse culto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela unidade do Teu povo para Te adorar, para louvar e engrandecer o Teu grande nome. Oh Deus maravilhoso, Tu és bem-vindo nesse lugar. Receba, Senhor, todo o nosso louvor, Senhor. Receba as nossas canções, receba as orações feitas nesse lugar. Que o Senhor me tome por completo nessa noite e use os meus lábios para comunicar ao Teu povo aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão na mente. Eu repreendo a ação do roubador de sementes nesse lugar, nessa hora. A semente vai cair em terrenos férteis em nome de Jesus, que darão muitos frutos, frutos que permaneçam, frutos que vão levar louvor a Ti, que vão glorificar o Teu santo nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, Deus. Não sentem, irmãos, eu quero ler uns salmos para vocês. Só prestem atenção. Salmo 65:4 diz assim: como é feliz aquele que Tu escolhes para se aproximar de Ti, aquele que vive em Teus pátios, bate no peito e diz: eu sou feliz. Digam: eu sou feliz, porque o Senhor me escolheu para aproximar de Ti. Aleluia. E Ele diz: desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegria. Cuidas da terra e regas,
tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivela os sulcos. Amoleces a terra com chuva e abençoa suas plantações. Queridos, o Senhor diz que Ele encharca o solo arado e dissolve os torrões e nivela os sulcos. Se está doendo, irmão, é porque o Senhor está passando o arado dele no seu e no meu coração. Quanto mais profundo for o suco que Ele causar no nosso coração, mais água vai reter. Deixa o Senhor passar o arado dele no seu e no meu coração. Que nós possamos ser armazenadores de água de Deus. Que nós possamos ser esses que os torrões estão sendo quebrados. Os torrões estão sendo despedaçados. E o nosso coração está sendo nivelado com o coração de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não vai deixar o meu coração e o seu coração cheio de torrões. Eu profetizo sobre nós essa noite. Corações quebrantados. Corações quebrados pelo arado de Deus. Corações com sulcos profundos. Valas profundas. Quanto mais profundo, mais água, irmão. Mais água, minha irmã. Que o nosso coração seja um depósito bem profundo das águas de Deus, em nome de Jesus. E para você não ficar com medo, segura mais um pouquinho. A gente tem medo, né? Dessas palavras proféticas. Mas o Senhor diz assim para você e para mim nessa noite. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo. O Senhor está dizendo, eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Não precisa ter medo. Nós não somos um povo que anda sozinho. O Senhor nos toma pela mão direita e nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele tem nos ajudado todos os dias. Ele nos acorda com misericórdia. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Amém, queridos? Que nós saiamos aqui dessa noite cheios de coragem, porque o Senhor te toma pela mão direita. É Ele que faz os sulcos no nosso coração. Nós não estamos na mão do inimigo, nós estamos na mão de Deus. E Ele está forjando o nosso caráter. Ele está nos tornando parecidos com Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Podem se assentar. Pai, muito obrigado pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. Que o Senhor venha transbordar nos nossos celeiros, Pai, para que possamos abençoar outras casas e outras causas, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque nós te devolvemos, porque o Senhor nos deu primeiro. Amém. Aleluia. O Senhor está aqui, queridos. Nós não estamos num vácuo. Nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Amém, queridos? Que Ele te pegue hoje e te incendeie em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma palavra que está na moda agora, que é influencer. Já ouviram os influencers digital? O que é influencer? Influencer é um influenciador, uma influenciadora. Enquanto os filhos de Deus não influenciam, os filhos das trevas estão influenciando. Concordam? Só que o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, corajosos para influenciar. Corajosos para chegar nos ambientes e transformar o ambiente, porque a presença do Senhor chegou ali através da nossa vida. Homens e mulheres jovens,
idosos, cheios do Espírito Santo, que não têm se conformado com as coisas como estão. E diante do Senhor tem um padrão. Jesus é o padrão. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, porque a irmã faz. O seu padrão não é a irmã, nem é o irmão. Nosso padrão é Jesus Cristo. E o Senhor diz que nós vamos nos tornar varões perfeitos, varoas perfeitas. E nós estamos sendo construídos para isso. Nós ainda não estamos perfeitos porque Ele ainda não voltou. A perfeição vai ser quando Ele chegar e o nosso corpo se tornar um corpo glorificado. Amém? Então estamos todos no processo. Nós precisamos respeitar o nosso processo e o processo dos nossos irmãos. E aqueles que estão lá fora, principalmente, que não conhecem o Cristo ainda, eles vão conhecer através da minha e da sua vida, amém? Nós vamos nos comprometer em influenciar as pessoas lá fora. Por muito tempo, ser cristão era um demérito. Tinha empresa que não empregava se a pessoa falasse que era crente. Porque crente era caloteiro, crente não pagava conta, crente era fofoqueiro. E por aí vai. Só que eu creio que nessa geração o Senhor está levantando homens e mulheres padrão. Amém? Fala, eu sou padrão. E se você ainda não é, e se eu ainda não sou, nós estamos profetizando e essa palavra vai ser uma verdade na nossa vida, amém? Porque o Senhor nos falou que Ele está segurando pela nossa mão direita e Ele vai nos ajudar a nos tornar padrão. O que é uma pessoa padrão? Uma pessoa padrão é aquela que, vamos supor, você chega numa empresa, aí está lá, funcionário do mês. Aquele funcionário é um funcionário padrão. Ele é um funcionário excelente. Ele é um funcionário onde os outros funcionários podem olhar para ele e se espelhar. Porque é um funcionário modelo. Que nós possamos ser encorajados nessa noite a ser como o apóstolo Paulo foi e disse: olha para mim, pode me imitar, porque eu imito Cristo. As pessoas têm o direito legítimo de olhar para nós e encontrar esperança. A criação aguarda a manifestação de nós, dos filhos de Deus. Padrão de família, padrão de filhos, padrão de esposa, padrão de esposo, padrão de pais, padrão de mães, padrão de cônjuges. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, realmente a família não é uma instituição falida. Nós não somos uma instituição falida. O Senhor ama família. O Senhor inaugura Gênesis, Jardim do Éden, com uma família. E o Senhor termina Apocalipse com uma família. Vocês serão os meus filhos e eu serei o seu pai. Nós temos um pai com vários filhos. Então que as pessoas olhem para nós e encontrem em nós modelo de família. Nós somos perfeitos? Ainda não. Mas estamos no processo. Amém, queridos? Que nós possamos ser modelo. Aisli, mas isso é tocar na glória do Senhor. Não é tocar na glória do Senhor, não. É a obrigação de filho de Deus. Ser padrão. Imagem e semelhança do Cristo. Mateus 5,16 diz que as nossas boas obras devem brilhar. Brilhem as vossas boas obras, brilhe o que você faz. Nós somos luz, então há uma luz sobre nós, mostrando tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ele fala, brilhe as boas obras de vocês. Para quê, gente? Para que o Pai que está no céu
seja glorificado. É através de nós hoje. Era através do Cristo quando ele esteve andando na terra. Ele foi para que o Espírito Santo viesse. E hoje são milhares de milhões de filhos pela terra, com as boas obras sendo iluminadas e o Pai sendo glorificado. Essa é a intenção de iluminar. Essa é a intenção de ser luz e ser sal da terra. Eu achava que eu era uma lanterna e expunha o pecado do meu irmão. Mas o Senhor falou, você não é uma lanterna, você é um abajur. Quando está tudo escuro, é só você que aparece, minha filha. É você que está em evidência. O que tem aparecido das suas obras? O que você tem feito que as pessoas têm visto? A responsabilidade é nossa, o pecado do outro, ele vai prestar conta com Deus. E nós também vamos prestar conta com Deus. Nós estamos sendo expostos. Ele fala que não tem como acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Nós estamos expostos, irmãos. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Não é o seu nome, não é o meu nome que está em xeque. É o nome do Pai que está nos céus. E Jesus em Mateus, eu não sei se está em 5 ou 6, leiam Mateus 5, 6 e 7, que é tremendo, que é o Sermão do Monte. Ele fala, simplesmente assim Jesus fala, sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Bem fácil, né? Não é fácil, mas com o Espírito Santo é possível. Nós precisamos puxar a responsabilidade para nós como indivíduo. Nós puxamos a responsabilidade para nós como indivíduos e manifestamos no corpo. E manifestamos lá fora. E manifestamos em casa, na faculdade, no trabalho. Mas a parada é individual. Que nós possamos sair daqui nessa noite batendo no peito e falar, conta comigo, Espírito Santo. Conta comigo, Jesus, brilhe em mim. Que brilhe as obras das minhas mãos para que o Pai receba louvor. Sabe o que é receber louvor? Sabe o que é louvor? Louvor é dar o valor devido àquilo que nós estamos louvando, ou a quem nós estamos louvando. É magnificar, é exaltar. Quando você faz alguma coisa boa, a pessoa pensa assim, mas esse cara é diferente. Se fosse outro, tinha dado cano nesse. Se fosse outra, tinha fofocado. Mas olha a reação, olha a postura. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa, e tem mesmo. Nós temos o selo da promessa. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de modelos a serem seguidos, irmãos. Custa tudo. Custa nossos sonhos, custa a nossa vontade, custa tudo. Mas a vontade dele é perfeita. Ele não errou em nada. Ele é perfeito em tudo. Tudo que ele faz é perfeito. Nós precisamos entrar nesse lugar de dependência do Senhor para cumprir aquilo que Ele proporciona para nós. Na palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam segundo o seu propósito. Propósito é plano, irmãos. Não é você que tem um plano e apresenta para Deus. Não sou eu que tenho um plano e apresento para Deus. Deus tem um plano e Ele nos incluiu no seu plano. Qual que é a parte que me cabe para executar o plano de Deus na terra? Qual que é a parte que te cabe para executar o plano de Deus na terra? Ele pode contar contigo? Ele pode contar comigo? Sim, Senhor, pode sim. O Senhor vai executar o seu plano perfeito na terra e o céu vai liberar o Cristo. Amém, queridos? O céu está retendo o Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Que comece a partir de nós a restauração de todas as coisas. Amém? Vamos abrir comigo em Tito. Tito, a partir do capítulo 2. Enquanto vocês vão achando, eu vou fazendo a exposição. A carta de Tito e a carta de Timóteo são cartas pastorais. E nessas cartas tem instruções para o corpo de liderança de uma igreja, os líderes, né, de uma congregação. E também tem instruções para
todo o restante do corpo, ou seja, para os membros daquelas igrejas, né? E aqui na carta de Tito, o apóstolo Paulo vai dar algumas instruções. Eu quero que você amplie a sua mente nessa noite para entender o que é obra de Deus. O que é boas obras. Aqui vai explicar muito claramente. Pode ser só eu que pensava assim. Quando eu me converti, eu achava que fazer a obra de Deus era tudo que fosse vinculado à congregação. Missão, evangelismo, apostolado, diaconato, tudo que envolvia o corpo aqui interno e lá fora. Tudo que tivesse vinculado à visão que Deus tinha dado para aquele pastor, naquela igreja local, naquela comunidade. Por exemplo, o Mevan de Itajaí, ele começou numa clínica de recuperação. Então, ele assiste a cidade de Itajaí, né, ajudando as pessoas com problema de drogadição. Lá tem o restaurante. Enfim, tem igreja que trabalha mais, foco é casais. Em Goiás, nós temos uma igreja muito relevante em Goiânia, que é a Videira, que o foco é crianças. Então, o Senhor, isso é corpo, né? Cada cidade, o Senhor tem várias congregações espalhadas na cidade, cada uma com um chamado específico. E eu achava que fazer a obra de Deus era isso. Me engajar em algo na igreja. Algo na igreja. Algo que a igreja estivesse fazendo. Mas não é só isso. Que a nossa mente expanda nessa noite para entender que obra de Deus é tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Tudo aquilo que nós fomos dispostos a nos comprometer. Obra significa ergon. E ergon significa serviço. Algo que você esteja engajado. Algo que você esteja comprometido em fazer. Se nós formos analisar o que nós fazemos aqui no templo, ou a partir do templo, alguma obra específica, é muito pouco tempo que a gente gasta nas obras aqui. Nós fazemos muito mais obra no nosso cotidiano. Aqui no nosso ministério, nós temos, acho que o pastor Célio e a pastora Beth, que vivem do salário daqui. Eles recebem os salários daqui para pastorear a gente, tem o tempo integral aqui, mas eles são minoria. O restante tem uma vida e um trabalho lá fora. É nesse lugar também que Deus deseja que o nome dele seja glorificado. É lá fora que ele quer que brilhe o nosso bom comportamento, brilhe a nossa santidade, brilhe a nossa compaixão, brilhe a nossa misericórdia, brilhe a justiça dele sobre nós, brilhe a sabedoria, brilhe a nossa devoção, para que as pessoas olhem para nós e vejam que tem um povo diferente no nosso meio. Obra de Deus é tudo que nós estamos envolvidos. Tudo que nós estamos envolvidos. O que significa ministério? Trabalho. Obra de Deus, trabalho. O que significa dom? Dom é um presente que Deus te deu para o trabalho. Então, tudo termina em serviço. Nós estamos a serviço do Rei, amém? Nós estamos a serviço do Rei. Quem serve à mesa do rei, quem serve o rei tem que fazer com excelência. Nós apresentamos um rei e dentro de nós há o reino de Deus. Nós precisamos colocar isso para fora, aonde quer que nós estejamos, amém? Bora para Tito. Vou ler 2 versículos antes de terminar aqui o capítulo 1, para vocês entenderem. No capítulo 1, especificamente, o apóstolo Paulo está dando instruções para Tito a levantar, que Tito está na ilha de Creta. E o apóstolo Paulo
fala para ele dê continuidade no trabalho que eu comecei aí. Vai em todas as cidades e levante presbíteros, levante bispos, e ele descreve as características que esses homens têm que ter. Aí aqui no versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim: para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Essa galera é o oposto de nós, irmãos. A palavra fala que esse pessoal fala que conhece a Deus, mas aqui eles dizem que eles o negam pelo próprio modo de viver. Então não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com a forma que eu vivo, é isso que conta. Posso vir aqui pregar legal e vocês me verem lá fora fazendo o contrário do que eu estou falando aqui. Então, o que vai denunciar? Que eu sou dessas aqui, que falo que amo, mas não amo, porque os meus atos provam o contrário. E esse tipo de gente não serve para fazer nada de bom. Simples assim, irmão. Para nós não tem meio termo. Ou eu faço coisa boa, ou eu faço coisa ruim. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu. Ou eu sou boa, ou eu sou ruim. Não existe mais ou menos. E ele ainda fala que aquele que é mais ou menos, ele ainda vomita. Então, que nós venhamos decidir nessa noite sermos bons. Servirmos para fazer coisas boas. Depois que o apóstolo Paulo diz isso, ele fala: mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Nossas palavras devem refletir o ensino verdadeiro. Não basta nós ensinarmos, nós precisamos refletir esse ensino verdadeiro que nós estamos ensinando. O ensino verdadeiro está aqui. A minha e a sua opinião não conta. Conta a opinião de Deus, amém? Amém, igreja? Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, ou fofoqueiras, ou maldizentes, ou língua grande, tá? Elas não devem ser assim. Nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Vamos dar uma pausa aqui, vamos para o versículo 6. Não, vamos continuar aqui no 4. Já, a gente pula. As mulheres mais velhas, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a serem submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Agora eu quero que vocês pulem para o 9 comigo. Quanto aos escravos, ou seja, trabalhadores, né, nós que prestamos serviços, devem sempre obedecer o seu senhor, ou seja, o seu patrão, e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Olha a responsabilidade, gente. Isso aqui está falando para nós que trabalhamos. Estamos lá no mercado de trabalho. Ele fala, olha, vocês devem fazer de tudo para agradar o patrão de vocês. Não devem ser respondões, não devem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Para quê, gente? Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Isso é exemplo.
Exemplo dentro de uma empresa. O seu patrão está de olho em você. O supervisor está de olho em você. Como que tem sido o seu modo? Estou falando de você porque eu não trabalho lá fora mais, né? Mas nós que trabalhamos fora, nosso patrão está de olho, principalmente se ele sabe que a gente é cristão. Então ele quer ver o quê? Honestidade, ele quer ver integridade, ele quer ver um funcionário que faz valer a pena o salário que ele ganha. Que ele tenha consciência que aquele funcionário é um presente de Deus para a empresa dele. Aquele funcionário é um presente de Deus para a empresa dele. Porque assim, com as atitudes desse funcionário dessa forma, aqui fala que vai se tornar atraente em todos os sentidos, o ensino a respeito de Deus. Coisa linda, gente. Os patrões estão de olhos em nós, gente, nos filhos de Deus. Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos e esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Prestem bem atenção nesse versículo 14. Jesus, ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado. Repitam comigo, todo o pecado. Não são alguns. Ele entregou sua vida para nos libertar de todos os pecados. Para quê, gente? Aqui ele responde: para nos purificar, nos tornar limpos, alvos como a neve, nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente, completamente, plenamente dedicado às boas obras. Jesus entregou sua vida para nos perdoar de todos os pecados, nos purificar, para nos tornar o seu povo, para que de forma íntegra, integral, aonde quer que nós estejamos, nós façamos boas obras. Agora eu quero que vocês leiam comigo o versículo 7. Aqui está o padrão. Aqui está o modelo. Olha o que Paulo fala para Tito. Na minha versão, tem algumas versões, se não me engano, a Almeida Revista Atualizada fala a palavra padrão mesmo. A minha fala assim: você mesmo, Paulo falando para Tito, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer, Tito, deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Tito, a sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem, ou seja, os opositores, os nossos adversários, os adversários aqui, irmãos, não é Satanás, é gente. Gente que vai contra a nossa fé, gente que vai contra o Deus que nós servimos, opositores da nossa palavra de sabedoria, opositores dos nossos ensinamentos. Aqui ele fala: então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Crente não tem teto de vidro, crente não pode ser pego de surpresa. Nós precisamos ser transparentes, envolvidos com a causa do Cristo. Cristo nos lavou, nos purificou, arrancou de nós toda a sujeira do pecado. Hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nossas vestes são brancas, não pode estar respingada de sujeira de pecado. A noiva do Cristo não é mulambenta. Ela não está por aí andando esfarrapada. Em Apocalipse fala que ela está vestida de um vestido branco de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Aqui Paulo está falando: Tito, vocês precisam viver com sabedoria, justiça e devoção. O que é devoção? Devoção é ser devoto,
dedicado à prática das disciplinas espirituais. Pratique as disciplinas espirituais, Tito. Assim você vai viver de forma justa, de forma sábia. Aisli, que práticas espirituais são essas? Nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos congregar. Tudo isso vai criando em nós músculos espirituais. Assim nós vamos conseguir viver de modo diferente do restante. Vocês estão conseguindo me compreender? A responsabilidade é toda nossa. O que tinha para ser feito foi feito. Jesus pavimentou o caminho. Lá no Éden, Deus falou que tudo estava pronto. Lá na cruz, Jesus falou: está consumado, está pronto de novo. Vocês precisam andar sobre aquilo que Jesus pagou um alto preço para nós podermos andar. Nós não podemos andar de forma relaxada, irmãos. Como que as pessoas vão olhar para nós e não vão pôr o dedo na nossa cara e falar: você fala isso, mas você faz isso. Você compra ali, mas você não paga. A irmã sai e você fala mal dela pelas costas. Não é só para orar, irmã. Bate no ombro da irmã e fala: irmã, você viu que a fulana apanhou? Mas ela já tinha apanhado antes, mas eu estou te contando só para você orar, tá? Isso é fofoca, irmãos. Isso é calúnia. Nós não devemos falar mal de ninguém. Se da nossa boca não sai palavras que gerem esperança, palavras que edificam, vamos ficar calados. Nós não sabemos o que fazer porque nós não lemos a Bíblia. Nós não temos palavra de esperança porque não lemos a Bíblia. Porque aqui tem tudo que nós precisamos para nós e para o outro. Nós precisamos ser encorajadores. Nós precisamos, no dia que os nossos irmãos estiver na noite escura da alma dele, a gente chegar e falar: irmão, na palavra está escrito que Deus te toma pela mão direita e manda te dizer que você não precisa ter medo, porque Ele é contigo. Na palavra do Senhor diz que felizes são aqueles que Ele chama para se aproximar dEle. Nós fomos escolhidos. Nós fomos chamados para estarmos próximos de Jesus, para estarmos próximos de Deus, cheios do Espírito Santo. Leiam esse Salmo 65 que eu li. Ele fala: Deus passa e deixa um rastro de fartura. Deus passa pela nossa vida e deixa um rastro de fartura. Não estou falando só de dinheiro, irmão. É fartura de paz, é fartura de amor, é fartura de honra, é fartura de fidelidade, fartura de justiça, fartura de esperança, fartura de dinheiro também, que a gente não vai andar aí arrebentado sem dinheiro. Deus é completo. Como que nós vamos levar a palavra de esperança se a gente não lê Bíblia? Se a gente não entender o que a Bíblia está dizendo a nosso respeito? A semana passada, eu e a Luciana estávamos lendo a Bíblia, e eu vejo assim, muitas famílias hoje estão muito desesperados porque os filhos estão no mundo. Uns nem conheceram Jesus. Aí só um, não vou nem dizer o pai e a mãe, só um dos cônjuges converte. Um dos dois converte. O que a palavra diz? Que aquele pai ou aquela mãe santa santifica os filhos. Aquele pai ou aquela mãe santa santifica o marido ou a esposa que ainda não é. A matemática de Deus não entra na nossa natureza humana, carnal e caída. Com um, Ele ganha toda a família. Que nós sejamos esse um. Um dia eu fui uma na minha casa. Por um ano eu fui uma.
Hoje todos os meus filhos são do Senhor. Hoje o meu marido é do Senhor. Hoje tem parentes nossos que vieram para Cristo por causa do nosso testemunho. Começou com uma pessoa e ele ganhou toda a família. Nós não devemos nos desesperar e nem deixar os nossos irmãos em desespero. Se tem um dos cônjuges crente, a Bíblia diz que o seu filho é santificado. Nós precisamos contar essas coisas. Nós precisamos levar esperança para pais e mães que estão aflitos. E todos os dias, Senhor, eu não estou vendo, mas a sua palavra diz, então eu creio. Senhor, eu não estou vendo esses meninos santificados, parecendo que está tudo cheio de demônio. Mas a sua palavra diz que é tudo santo, então é santo, Senhor. Senhor, eu entreguei os meus filhos, foi nas suas mãos, não foi na mão do diabo. E confia, confia. Nós devemos ser um povo com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um filho que se converte e se posiciona dentro da sua casa, ele é um portal eterno aberto e o Rei da Glória entra. E o Rei da Glória ganha pai, ganha mãe, ganha irmão, vovó, ganha todo mundo. Por quê? Porque aquele jovem, aquele filho, aquela menina, agora vive de modo diferente. Já não responde mais, já ajuda os pais, honra os pais. Entende? As pessoas precisam entender que as maiores obras que nós fazemos é dentro de casa, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Amém, queridos? Que nós possamos, vou falar de mulher agora, que nós possamos ser mulheres que fazem um almoço para a glória de Deus, mulheres que fazem um arroz para a glória de Deus, mães que estão com seus bebezinhos, que trocam as fraldas em louvor a Deus. Deus, obrigada por esse bebê. Senhor, é tão cansativo, ninguém me contou isso antes, mas glória a Deus por isso. Entende? Ai, está morrendo de sono, a mãezinha cansada. Deus, mas o Senhor me ajuda, porque na tua palavra diz que é herança do Senhor. Entende? Tudo que a gente for fazer dentro de casa, arrumar uma casa, deixar a casa limpinha, que seja para a glória de Deus. Cuidar daquilo que Deus nos deu a família, nos deu a casa. As pessoas estão nos observando, gente. Tudo que a gente faz, o povo está olhando. Quando a gente vai para Goiás, eu levo aquele tanto de mala, né? Porque nós somos 5. Aí cada um, uma mala. E eu sou meio exagerada, a maioria volta nem mexe. Mas aí eu chego lá na minha sogra, já tem o quarto que a gente fica e tem um guarda-roupa. Então, para ficar mais fácil, aquele guarda-roupa fica vazio, né? Aí eu desmonto todas as malas, coloco tudo guardadinho lá no guarda-roupa. E esses dias, a Lu me contando que a mãe dela comentou, eu não me lembro com quem, sobre a minha forma de organizar o guarda-roupa. Porque eu deixo tudo dobradinho, as cuecas de bolinha, meia de bolinha, tudo arrumadinho, sabe? Como se eu estivesse na minha casa. Porque eu sou na minha casa e eu sou na sua casa uma só pessoa, amém? Nós não devemos ter caráter dobre. E eu nunca imaginei que a minha sogra estava observando, ela estava elogiando, lembrei agora, na casa das primas em Goiânia. Elogiando a organização de um guarda-roupa. Para mim é algo que eu faço corriqueiro, mas o Senhor recebeu o louvor disso. Tudo que nós fazemos, o Senhor é elogiado. Entende? Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Homens nos seus trabalhos, a maioria, né? Tem muitas mulheres que não trabalham fora e os maridos trabalham. Então, tudo que vocês forem fazer lá fora, no trabalho de vocês, que seja para a glória de Deus. Exemplos, né? Exemplos de homens cheios do Espírito Santo. E quando chegar em casa, cansados, sobrecarregados, às vezes desgastados pelo dia que foi tão puxado, você conseguir dar um pouco de atenção para sua esposa, conseguir dar um pouco de atenção para o filho, jogar aquela bola que seu filho quer jogar e está morrendo de cansaço, montar um quebra-cabeça, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso está gerando memórias nas crianças, memórias na esposa.
Salmo 128 fala de uma família perfeita. Como é lindo o Salmo 128. Salmo 128 fala que o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai desfrutar do fruto do seu trabalho, a esposa dele vai ser como uma oliveira frutífera em volta da mesa, e os seus filhos como brotos de oliveira. Redondo, gente. Tem um padrão. Tem um padrão. Então, nós precisamos ler a Bíblia para a gente entrar nesse lugar de modelo. Eu preciso estudar a Bíblia para entender como é uma mulher da Bíblia, como é uma mãe na Bíblia. Os homens, maridos, pais, os jovens, na Bíblia fala que vocês vencerão Satanás, já venceram, né? Nem vencerão, pela palavra. O que vai manter os jovens em santidade é a palavra de Deus, e a palavra falou que vocês já venceram o inimigo. Pega essa palavra, ata, né, na testa, no braço, nos umbrais da porta, para a gente não esquecer que o Senhor, além de nos propor, de colocar um plano para nós, Ele ainda faz com que tudo coopere, que a gente realize o plano. Nós não estamos avulsos, nós não estamos soltos, nós não estamos num vácuo. Nós estamos em construção. O Senhor, Ele está concluindo a boa obra que Ele começou em nós, amém? Vai dar tudo certo, irmãos. Nós vamos chegar na estatura do varão perfeito, para a glória de Deus. E se a gente pisa na bola, se arrepende, segue. Errou, pede perdão, Deus me perdoa e segue, não fica parado no pecado. Infelizmente, a gente peca. De vez em quando a gente peca. Mas que seja um acidente. Que o pecado na nossa vida não seja algo premeditado, irmãos. Que a gente faz e... Ai, meu Deus, eu fiz. Me perdoa, Deus. Entende? Que a gente viva em santidade. Nós estamos sendo santificados. Irmãos, não tem nada mais glorioso para uma esposa. E ela glorifica a Deus, que ela até grita quando isso acontece. É quando aquela torneira está pingando, já tem uma semana, você pede para o marido, a torneira está pingando, marido, troca a rosca, marido, parecendo uma goteira no marido, né? Gente, é um motivo de júbilo quando o marido arruma aquela torneira que está pingando. Quando troca aquela lâmpada que queimou, né? Quando passa aquela maquininha na grama, tudo isso enche o nome do Senhor de elogios. Tudo isso é para a glória de Deus. Gera alegria nos nossos corações, coisas ordinárias. No dia a dia, no nosso cotidiano, nós podemos encher Deus de elogios com tudo que nós fizermos. Tem as práticas específicas ministeriais. O que o Senhor te chamou para ser? O que o Senhor te chamou para fazer? Se você ainda não sabe, e se perguntar para Ele, Ele vai responder. Duas coisas bem latentes em mim. Uma eu perguntei para ele em Brasília, ainda eu tinha 2 anos de convertida. Eu perguntei para ele qual que era o motivo dele ter me salvado. Qual que era o propósito da minha vida? Qual que era o chamado? Não era propósito que falava na época, era chamado, né? Qual que é o chamado do Senhor para a minha vida? E o chamado do Senhor para a minha vida, o primário, é o mesmo de Jeremias. É profetizar para o povo de Deus, principalmente. E o segundo é ensinar. Eu amo ensinar a palavra, amo mesmo, não tenho dificuldade de sentar, de explicar, de estudar. E eu estava pensando esses dias, eu sou formada em letras, eu fiz faculdade de letras, dei aula por 2 anos. O que o Senhor fez comigo? Ele aproveitou todo aquele ensinamento que eu tive na faculdade para ministrar, para ensinar para o povo de Deus, para ensinar lá fora, igual foi com Pedro. Era pescador de peixe, se tornou pescador de homens. Então, muitas das coisas que vocês estão envolvidos, o Senhor usa a qualificação, né, usa a vocação para cá,
para a parte espiritual, na congregação, no ensino, no convívio, e por aí vai. Então, nós precisamos entender quais são nossas vocações ministeriais também. E nos envolver com isso, nos deixar ser gastos por isso. É tão bom quando você faz algo que você sabe que foi Deus que te comissionou para fazer. Isso nos completa, gera brilho nos olhos. Né? Meu olho brilha, gente, quando eu prego. Amo! Gente, eu amo fazer isso aqui. E não é aqui somente. Eu amo no convívio, né, pastor Rogério? Vocês vão para minha casa, só eu que falo. Podem ir na minha casa, mas vocês não terão a oportunidade de conversar. Só eu que falo, e falo muito porque o assunto é eterno. Meu assunto é Cristo. Eu não consigo falar de muitas outras coisas. Não sou influencer em outras áreas. Mas nessa eu sou. E eu amo. É algo que queima no meu coração. Porque eu sei de onde Ele me tirou. E na Bíblia fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoada. Eu era muito cheia de pecado. Todas as áreas que vocês imaginarem. Muito pecado. Mas Ele me amou primeiro. Eu falei para o Marliton esses dias, eu falei, Marliton, nós estávamos tão sujos do pecado. Nosso coração era tão imundo. Tão corrompido pelo pecado. E Jesus não se importou com isso. Ele nos amou. Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele nos purificou, Ele nos salvou. E por isso que em toda oportunidade que eu tenho, eu quero falar dEle. Então que Jesus seja a energia que gera brilho nos nossos olhos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é apaixonante, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. E Ele tem que ser o assunto dos nossos lábios, amém? Para finalizar, vamos caminhando para o fim. Eu quero falar de um homem comum. Nem tanto comum, porque ele era massa. Noé. Noé, ele vivia num tempo onde o mundo estava corrompido, gente. Onde era muito pecado, o povo era muito mau, era terrível. Hoje não está diferente daquele dia de Noé. E o Senhor falou assim, você quer saber, eu vou exterminar a terra. Vou acabar com tudo, vou mandar uma chuva, arrependi de ter feito esse povo. Mas tinha um pai de família. Tinha um homem. A Bíblia chama Noé de justo, íntegro e tinha comunhão com Deus. Noé era o cara, gente. Noé era tanto cara que nós somos resultado da integridade de Noé. Se não fosse Noé, nós não estávamos aqui. E Deus apresenta para ele um plano. Noé, eu tenho um plano. Quero que você construa uma arca. E eu já ouvi algumas pessoas pregando, falando que o ministério de Noé nem era tão relevante, porque ele conseguiu colocar dentro da arca só a família dele e a bicharada. Mas a palavra de Deus diz, a voz de comando de Deus foi, faça uma arca, coloca dentro a sua esposa, seus filhos, suas noras e um casal de cada bicho. Ele não mandou Noé sair evangelizando, carregando gente para dentro da arca. Noé fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Nada mais, nada menos. Foi fácil para aquele homem durante 100 anos, mais ou menos, construindo aquela arca. 100 anos aquele homem construindo, a esposa junto, os filhos juntos, nora junto, todo mundo naquele projeto. Aquele homem, ele era um influenciador da casa dele, Paulo. Ele era um influencer familiar. Ele influenciou. Ele pegou aquilo que o Senhor falou para ele, aquilo, eu acho que deve ter queimado os olhos dele. Porque os filhos todos foram. A esposa foi. Os bichinhos foram. Quem era para ir foi. Por quê? Ele disse sim e amém para o plano de Deus. Que nessa noite o Senhor encontre aqui homens, mulheres, jovens, crianças, que vão fazer como Noé, exatamente o que Deus confiou para nós fazermos. Nada mais, nada menos. Independente do tempo, como o pastor Carlos falou domingo,
eu não sei se Deus mudou a voz de comando para vocês. Para mim, Deus não mudou a voz de comando. Vai para Passo Fundo, fique em Passo Fundo, exerça em Passo Fundo aquilo que você carrega. Essa é a minha voz de comando. E se até eu morrer, Ele não me der outra voz de comando, é aqui que eu vou gastar os meus dias. Então, nós não devemos andar na nossa vontade própria. Qual foi a última voz de comando que Deus te deu? Se você está posicionado, continua. Se você não está posicionado, se posicione. Ele te pega pela mão direita e te encoraja e diz: eu estou contigo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco para cumprir a vontade dEle. Amém? Que nós tenhamos a mesma coragem, obediência e eficácia como Noé. Homem comum como nós. Mulheres comuns como a esposa de Noé. Filhos comuns que viveram para a glória de Deus. Que tiveram uma vida que entregou louvor para Deus por causa da obediência. E a obediência dele nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Nós também podemos ser modelos, amém? Amém, queridos? Nós também podemos ser padrão. Sejamos padrão. E para encerrar, eu vou encerrar com o versículo de Mateus 5,16. Quero que vocês abram. Mateus 5,16. Aleluia. 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 Mateus 5,16. Diz assim: da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Tudo que vocês estiverem envolvidos, tudo que eu estiver envolvido e engajado a fazer, brilhe. Que tudo que nós fizermos brilhe. Que a gente não tenha medo de aparecer nada do que nós estamos fazendo. Porque nós vamos ter a consciência de que tudo vai levar louvor para o nosso Pai Celestial. Vou dar só mais um testemunhozinho. Para quem não sabe, sou mãe do Petri e ele vai casar em dezembro. E ele já tinha pago o lugar que ia ser o casamento dele no começo do ano, que é na associação da UPF. É lindo lá, um lugar bem lindo. O professor fez um valor bem legal, bem acessível. E ele pagou e tudo certo. Só que aí veio a pandemia. E lá está tudo fechado. Então, inclusive, a associação não abre. Então, não teria como fazer o casamento lá. Aí a gente pensou em fazer aqui, mas aqui não tinha estrutura para montar a cozinha, né, pastor? Nós pensamos em fazer na minha garagem, porque já não podia ir quase ninguém mesmo. Falei, vai caber aqui na garagem, vamos fazer na garagem, todo mundo na garagem. Mas não era a garagem que Deus tinha, né? Aí nós, conversando com uma amiga nossa, que é dona de uma floricultura, indicou um dono de um estabelecimento. Na época que ela falou que ele era irmão. Aí eu falei, legal, né? Mas passou. E a minha vida, irmãos, é muito cheia de coisa. Então, tem coisa que eu vou pôr no lago do esquecimento igual Deus, né? E isso foi uma das coisas. Aí chegou no dia que o Petri tinha que ir lá ver o salão, o galpão. É galpão? Fala, né? Galpão de festa? Salão de festa? E lá. Aí, beleza, vamos. Gente, Jesus piscou demais para mim naquele lugar, vocês não têm noção. Porque eu saio de casa já orando. Senhor, se for de ti, que só dê sinal. Sinaliza, porque a gente não quer se meter em coisa que o Senhor não está no meio, né? Aí nós chegamos, aos nossos olhos, estava tudo muito lindo, né?
o mato, a gente chama mato, né? O matinho assim, descemos, aí fomos lá no galpão, o irmão veio e nos atendeu. Só que naquela hora eu não lembrava que ele era irmão ainda não. Aí eu entrei no salão. Que eu entrei no salão, tem um quadro de um leão. Eu falei assim, mas que diacho que é isso, gente? Um versículo, num salão de festa. Eu fiquei pensando, falei assim, o povo aqui é bem católico, né? Eu falei assim, de repente é católico, né? E pôs esse quadro. Aí eu olhei para o lado, foi um monte de referência diferente. Eu falei assim, eu acho que não é católico, porque eu gosto muito de salmo. Eu era, né? Estão me ouvindo? Gosto muito de salmos. Então, eu falei, não deve ser. Porque estava lá, tinha um monte de referência. E eu fiquei bem lesada mesmo, né? Eu falei, mas que legal, né? Esse cara aqui deve ser católico, então, crente, né? Saímos, gente, fomos para o meio do mato, que era onde o Petri queria casar, no meio do mato lá. Que eu começo a andar no meio das árvores, vocês não estão entendendo, gente. Placas com as referências bíblicas pregadas nas árvores. Isaías, Salmos, e não sei o que. Eu falei assim, aqui, pode casar, do jeito que está aqui, ó, Jesus está nesse lugar, e dentro de mim, né? Eu falei, nossa, Jesus está nisso. Eu lembrei que o irmão era crente. Eu falei assim, irmão, você é crente, né? Ele falou, sou, irmã. Ou seja, esse homem, todo mundo que entra lá, elogia Jesus. Querendo ou não, ele vai ter que ler um versículo. Tem versículo para todo lado. Ou ele vai, pelo menos, pegar um e levar para casa para ver o que está escrito. Porque é um lugar que é de Deus. E ele colocou um mordomo para administrar. E quando a gente chega lá, esse mordomo cuida bem do lugar, né? A gente sente a presença do Senhor num salão de festa. Que a sua cozinha, que o seu carro, que o seu salão de festa, que o seu escritório, que a sua empresa, irmão, leve elogios para o Senhor. Sejam tudo consagrados para o Senhor. A pessoa, quando colar junto da gente, sentir a presença. Não tenha medo, irmãos, de pôr versículo, não. Pastor Célio, se deixa, ele prega versículo naquele carro inteirinho, plota, né, o carro, né? Casa dele tem versículo para todo lado, lá fora, para todo lado. Tem que ser assim, irmãos. A palavra lava e a palavra liberta. E nós temos um Deus que é digno de ser representado com excelência e maestria, né? Citei o exemplo do salão porque eu pedi uma resposta para Deus e lá estava cheia de respostas. Que o irmão se comprometeu com o Senhor de expressar o amor dele através das referências bíblicas talhadas nas madeiras, né, e por aí vai. Então, que a nossa casa, aonde nós estivermos, seja para a glória de Deus. Que Ele seja representado aonde quer que estejamos, amém? Vamos colocar de pé? Então, o que nós entendemos nessa noite? Que Deus não quer simplesmente que a gente ensine as Escrituras. Deus quer que a gente viva também o que nós estamos ensinando. Que o nosso compromisso não seja só falar do Senhor, mas ser como o Senhor. Que nós sejamos filhos e filhas à cara do papai. Que nós sejamos filhos e filhas que onde nós entrarmos as pessoas percebam a diferença. Não sei vocês, os meus filhos, principalmente o João e o Benjamin, quando chegam no ambiente, se o Marliton não estiver junto, a pessoa fala, aqueles ali são filhos do Marliton, porque parece com o pai. Que nós sejamos assim, esses aqui são filhos de Deus, porque parecem com Deus. Amém? Que nós tenhamos coragem de sermos filhos parecidos com o pai. Amém? Vamos orar um pouquinho? Vamos adorar? Amém. Foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama e eu te amo. Eu te amo.
te amo. Eu te amo. Quem muito foi perdoar, muito ama. Quem muito foi perdoar, muito ama. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Expresse seu amor a Ele. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Eu quero encorajar todos aqueles que nessa noite Quem muito decidiram foi perdoar, dar um passo de fé e dizer para Deus: Senhor, pode contar comigo como modelo. Eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Que a sua vinda aqui na frente não é para te expor, mas é para você falar para o Senhor: Senhor, sim, eu dou um passo de fé e eu quero sim ser um modelo. Eu quero ser sim padrão daquilo que eu ensino. Eu quero ser sim parecido com o Senhor em tudo aquilo que eu fizer. Em nome de Jesus, que nós sejamos um povo parecido com o Senhor em tudo aquilo que nós nos dispormos a fazer. Seja no nosso lar, seja na empresa, seja na faculdade, seja na escola, seja no colégio, seja na igreja, seja na rua, aonde nós estivermos. Que nós possamos ser modelo, que nós possamos ser um padrão. Senhor, eu coloco os meus irmãos diante de Ti agora e clamo a Ti a mesma ousadia que o Senhor derramou sobre a vida de Tito, sobre a vida de Paulo, sobre o próprio Cristo. Ah, Senhor, que o Senhor venha dilatar a nossa mente, para que nós possamos entender que o mesmo Espírito que estava nele está em nós. Nós queremos nos comprometer contigo, Espírito de Deus, Espírito do Cristo. Conte conosco para ser modelos, para sermos padrão, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que nós fizemos obras que te envergonhou, que te entristeceu. Eu te peço perdão agora. Peço a Ti, me perdoa. Perdoa os meus irmãos por toda obra que não era boa. Nós queremos ser conhecidos como esses que o Senhor chamou para perto de Ti. Na Tua palavra diz: quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso amigo. Pai, que nós sejamos um povo, Senhor, cheios de temor de Ti. O temor é o princípio da sabedoria. Que nós sejamos um povo cheio de reverência. Reverência ao Seu nome, reverência a quem Tu és. Nos ajuda. De nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor tem de nós essa noite o nosso sim e o nosso amém. Nos ajuda, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nos ajuda a nos tornar padrão, Deus. Padrão do reino, padrão de excelência, padrão de caráter, sabedoria, justiça e devoção. Que nós não venhamos ter vergonha de professar nossa fé em Ti, de declarar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Eu quero ser
pode me corrigir aqui. Na palavra do Senhor diz, eu orei para que o Senhor nos desse coragem para ser padrão. Na palavra de Deus diz que o Senhor nos deu espírito de coragem e poder. Tem sobre nós espírito de coragem e poder. Ele não nos deu espírito de medo, deu espírito de ousadia e poder. Nós temos ousadia e poder, que o amor de Deus lança fora todo medo que nos impede de ser, que nos impede de fazer aquilo que glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse culto, Senhor. Muito obrigada por cada irmão, Senhor. Muito obrigada por cada um que está nos assistindo pela internet. Muito obrigada por nos reunir aqui nessa noite. Que esse ambiente que o Senhor preparou para nós venha nos transicionar. Que nós não sejamos mais os mesmos. Que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com o seu ergon, com o trabalho que o Senhor propôs para nós, com a prática das boas obras inteiramente em todas as áreas.